Começa agora o programa Conversas Cotidianas, sintonizando a psicologia no seu dia a dia. Insegurança, medo, dor e solidão, bullying. O tormento de ir para o colégio, bullying. Mania de perseguição, bullying. Tendência ao isolamento, bullying. Crises de choro na volta do colégio, bullying. Traumas e crises psicológicas, bullying. Impunidade aos valentões, bullying. Agressões físicas ou psicológicas continuadas, bullying. Chamar sempre um único colega de sala de aula de gordo ou feio, bullying. Pressão social, bullying. Como deu para perceber, o nosso tema de hoje é bullying. Para começar, nós conversamos com a psicoterapeuta Edilane Zamberlan. Participa também o universitário Igor Zorak, do curso de Comunicação e Multimeios da UEM, e eu, jornalista da UEM-FM, Liliana Mello. Quando tratamos sobre o tema, como identificar se uma pessoa está sendo vítima de bullying? Bom, principalmente observando o comportamento. A criança, ela normalmente vai alterar o comportamento diante de qualquer sofrimento. Nós precisamos entender que uma criança, não só vítima de bullying, mas de qualquer sofrimento, ela dá dicas quando ela está sob uma pressão psicológica, quando ela está sentindo uma dor intensa psíquica, né? Um sofrimento. Então, de que forma? Ela altera parando de comer ou comendo demais, ela deixa de dormir, ela fica mais irritada, ela fica inadequada. Uma criança que era mais quietinha, de repente fica bagunceira demais. A inadequação é aquela bagunça que a criança faz, que você fala, ué, o que aconteceu? Normalmente há uma alteração no comportamento. Isso, os pais conseguem perceber, os educadores também conseguem observar isso nas crianças? Conseguiriam. Se os pais ficarem atentos aos filhos, eles vão conseguir perceber. Mas o que nós hoje nos deparamos com pais que não conseguem perceber? Assim como os bebês nos dão dicas de que eles estão sendo bem tratados ou maltratados. Nós não precisamos colocar filmadoras em casa para ver se a babá está batendo num bebê. Ele vai nos dar dicas que isso está acontecendo. Mas para isso, os pais têm que ter uma disponibilidade de olhar, de estar junto. E o estar junto é o grande problema, porque hoje o tempo para estar juntos está muito pequeno. Então, os pais acabam também sofrendo muito com isso. Eles acabam perdendo muito de que forma eles poderiam observar. Então, a primeira coisa que eu diria é que sempre, os filhos sempre dão dicas para os pais do que está acontecendo com eles. Sempre. Agora, cabe aos pais enxergarem essas dicas, perceberem, captarem essas dicas. E como os educadores vão observar esse comportamento nos adolescentes, enfim, nas crianças? Os educadores também podem observar pela alteração, porque vai haver uma alteração. Se eles estiverem atentos com a criança que ficou muito quietinha, a criança que teve um rendimento escolar muito baixo, às vezes até mais raro, mas acontece da criança que não era nota 10 passar a tirar 10. Por quê? Porque ela se volta muito como uma forma até de fuga para estudar mais, para poder ter um rendimento maior. Ela deixa de ir para o recreio, vai para a biblioteca porque ela está sofrendo essa agressão. Então ela vai se isolando. A criança, ela modifica, ela fica triste, ela fica pressionada, ou ela pode mostrar uma mania até, ficar uma alegria desproporcional, um jeito que você percebe que há uma alteração. Então, ela sempre vai realmente dar essa dica. E se você tem uma relação onde a afetividade ela está sendo nutrida, você vai conseguir perceber rapidamente. Que os pais, a família, os educadores podem fazer para evitar esse problema?
Para a gente pensar em evitar, a gente tem que pensar na questão da prevenção, rever a forma como nós estamos vivendo hoje. Não são os pais, os educadores, mas toda uma sociedade. Porque hoje nós vivemos numa sociedade de consumo absoluto, onde existe uma crença que é necessário acumular coisas, bens, para se sentir realizado. Para isso, os pais ficam muito tempo fora de casa. E tem que ter alguém para dar o limite, de impor o limite de cuidado, de presença, de afeto. O afeto, quando a gente fala em afeto, normalmente se pensa em sentimentos de amor, de carinho, mas afeto é muito mais do que isso. Afeto são todas as emoções, tanto de amor quanto de ódio, de inveja, de ciúmes, de raiva, e é necessário que exista um adulto que possa conter essas emoções e ajudar a criança a lidar com essas emoções. E isso que está muito difícil. A ideia de cuidar dos filhos, de estar com os filhos, acaba sobrecarregando os pais e não ajudando esses pais a terem prazer nessa função. Então, por isso que hoje a gente vê pais que se queixam muito da educação dos filhos, como se pudesse ser diferente, como se tivesse que ter menos trabalho do que realmente tem. Porque em função de ter um carro melhor, mais bonito, do ano, ele tem que trabalhar mais, ele tem que fazer mais coisas. Mas se ele tem filhos pequenos, por exemplo, às vezes você precisa adiar esse prazer, né? Você precisa adiar esse objetivo. E o que a gente percebe é que não está havendo essa compensação. As pessoas querem muito buscar esse prazer de ter está ficando muito mais importante e se perde essa construção nessa relação que é afetiva. Ou seja, não há valorização pelo ser, é isso? Isso, exatamente isso. Então, quando você me pergunta como evitar, como que a gente valoriza o ser? Como é que a gente vai humanizar mais as relações? E não tornar as relações tão sujeitas, né, ao ter, a você valorizar o que é belo. É muito comum nós ouvirmos, por exemplo, casais com filhos com menos de 1 ano, até 1 ano, falarem ter férias dos filhos. É como se elas casam, querem ter filhos, mas não têm essa disponibilidade, esse preparo para saber que a vida, pelo menos até uns 3 anos, vai se modificar. Você tem que abrir mão de alguma coisa. E o que nós percebemos hoje é que os pais terceirizam isso. Então a gente poderia dizer que a nossa sociedade hoje está muito narcísica, cada um voltado para si. Isso significa o quê? Significa que sentir algo pelo outro fica mais difícil. Então, a gente, para poder ajudar os filhos a sentir algo pelo outro, você precisa valorizar o dia a dia do filho. Quando o filho vem contando, viu, mãe, o fulano pegou minha figurinha. E aí, pegou e o que aconteceu? Você tem que se envolver, tem que estar disponível. Para isso, você tem que ter um mínimo de tempo. E para você ter tempo, muitas vezes você precisa rever a tua escala de prioridades. Você quer dizer então, Edilaine, que os pais são peças fundamentais para que esse filho tenha um bom desenvolvimento ou não? Mas como lidar com a vida moderna, já que os pais ficam tantas horas fora de casa? Os pais, por exemplo, saem para trabalhar, trabalham muito, voltam para casa, o que está acontecendo? Eles estão ficando permissivos, porque daí eles não conseguem falar não para os filhos, porque ficaram muito tempo longe, vai chegar às 8 da noite, vai falar não é para comer o pacote de bolacha antes do jantar, e eles não conseguem. Então eles se desautorizam, eles vão criando uns tiranos que vão transportar isso para as relações na escola.
Então, na sua opinião, é por isso que o agressor é tido como um tirano? Se nós olharmos por esse ângulo, nós podemos dizer que o agressor também é vítima. Ele também está sozinho com os seus medos. Medo de ser excluído, medo de se identificar com aquele que é agredido. Ele precisa humilhar, diminuir a outra pessoa para se sentir grande, valente. Nesse sentido, ele fica tirano com o outro. É não enxergando a outra pessoa, é não conseguindo se colocar no lugar do outro, porque ele tem os seus próprios medos. Essa é uma defesa que ele utiliza. Por isso, ele precisa de adultos envolvidos com ele, para que ele possa saber administrar essa tirania, ou seja, a sua raiva, o ódio, o medo, sem ter que agir com esses sentimentos. Para isso, ele precisa dos pais que o ajudem nessa missão. E se ele não os tem, nesse sentido é que ele também se torna vítima. Se nós olharmos dessa forma, talvez o cuidado com essa pessoa vai ser diferente. Você passa a enxergar essa pessoa de um jeito diferente. Então, aquele valentão lá da escola que está humilhando o colega, na verdade ele está muito assustado. Na sua opinião, então, o aumento do bullying tem relação com a falta de afetividade? Tem a ver com a impossibilidade ou incompetência em administrar a afetividade. Se nós pensarmos na criança em termos de afetividade, nós precisamos lembrar que as crianças também têm maldades. Elas sentem ódio, inveja, ciúmes. Enxergar a maldade dos filhos é muito difícil. Normalmente, porque é nosso, é ótimo, é lindo, ele não tem tantas maldades, porque é meu, é algo muito narcísico, filho, né? É um produto seu. Então, enxergar que esse filho está